Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Jesus novamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hidrografia, certo? Ou seja, vamos falar de água, né? Vamos falar de coisa boa, porque a água vira vinho, não é mesmo? Então, senhoras e senhores, para começar a nossa aula de hoje, quero comentar sobre basicamente a relação da distribuição da água no mundo. Né? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar que a maior parte da água é salgada. Mais ou menos 97,5% da água do mundo é salgada. E mais ou menos 2,5%, como a gente consegue ver nesse gráfico, é de água doce. E olha que interessante, a maior parte da água doce ela está presa nas geleiras. Um pedaço no subsolo, né, que a gente vai ter basicamente os lençóis freáticos, e uma pequena porcentagem nos lagos e rios. Então, quando você der aquela observada numa margem, se chegar, sei lá, numa margem do rio Amazonas, Rio Tocantins, Rio Araguaia, Rio São Francisco, não importa o rio. Imagina um rio bem grande mesmo. Você vai olhar para ele e vai pensar, caraca, meu irmão, se eu juntar toda essa água desses rios, juntar com todos os lagos, e ainda pegar toda a água do subsolo, cara, não vai dar nem 1% da água total. Então, na verdade, não fiquem preocupados em relação à possibilidade de a água do mundo acabar. Agora, a gente pode fazer com que a água potável fique escassa, não é? A água como um todo não, mas a água potável sim. Uma coisa interessante que quando a gente vai falar em água doce, né, a gente percebe uma distribuição desigual em relação, né, aos próprios reservatórios que existem desse tipo de recurso e também em relação aos continentes. Notem que a Ásia é o continente com maior volume de água. Claro que nesse gráfico a gente dividiu a América, né? América do Sul e América do Norte. E nesse pedaço a gente vê a Ásia um maior volume de águas. Mas é importante falar que a concentração de água maior na América do Sul. Porque proporcionalmente relacionado ao tamanho do continente, a América do Sul acaba tendo uma concentração muito maior, certo? O que faz com que alguns espaços do mundo apresente uma certa escassez. Bom, na verdade, nesse outro mapa, a gente vai conseguir encontrar alguns tipos de escassez em relação aos recursos hídricos em alguns lugares. Não é? A gente pode ver que alguns lugares que estão de vermelho vão ter o que nós chamamos de escassez física. Nem todos os lugares com escassez física estão sendo mostrados aqui, tá? Inclusive laranjado, alguns lugares próximos à escassez. Quando a gente fala em escassez física, nós falamos basicamente de uma região que não tem água suficiente para toda a população. É muito comum lugares de clima árido ou clima semiárido apresentarem essa característica. Inclusive, se a gente for parar para pensar no Brasil, o Brasil que é um país que nesse mapa está falando de pouca ou nenhuma escassez de água, na verdade, se pegarmos a região do sertão nordestino, essa escassez ela existe, tá? Essa escassez física. Nem todas as pessoas da região têm acesso à água potável. Agora, interessante que se a gente for pegar a média do Brasil, a ONU diz que nós somos um país que tem mais ou menos 17 vezes mais água do que o necessário para uma vida sustentável. Consequentemente, nosso país tem uma concentração muito grande de água. É claro que a divisão é desigual. Se a gente for pegar a Amazônia e comparar com a Caatinga, a gente vai ver resultados completamente diferentes, né? Na Amazônia tem gente que tem mais de 60 vezes o volume de água necessário para uma vida sustentável, certo? Inclusive, em alguns momentos da nossa história, quando falamos em crises hídricas no Brasil, a gente via, né, a galera lá do norte sem grandes problemas em relação a esses recursos hídricos, então, enquanto que outras regiões do Brasil passavam por situações bem precárias, não é? Então, basicamente, a gente tem essa situação em relação ao nosso país. Tem um outro dado interessante nesse mapa, que está aqui de amarelo, que é o que mostra a escassez econômica da água. Enquanto a escassez física está relacionada à falta do recurso de fato na região, quando nós falamos em escassez econômica, nós falamos basicamente que existe água na região. Porém, essa água ou ela não é potável, ou os sistemas de distribuição são ineficientes para levar água para a população. Por exemplo, eu afirmo para vocês com toda certeza, tá, categoricamente, que quando a crise hídrica de 2015 explodiu lá em São Paulo, tinha água em São Paulo. Beleza? Parece meio estranho, né? Tinha água. Só que a água estava no rio Tietê. Imagina você tomar água do rio Tietê, todo poluído.
Na verdade, nesse caso, o que aconteceu em São Paulo foi uma escassez econômica, porque o recurso estava lá, mas a água não era potável. Um outro exemplo, década de 70, aqui em Brasília, nós tínhamos um problema em algumas regiões administrativas, né, que na época ainda eram chamadas de cidades satélites. Por exemplo, a Ceilândia. A Ceilândia, na década de 70, ela foi criada. Enfim, houve todo um processo de ocupação daquela área, basicamente por conta de uma campanha de erradicação de invasões, né? Várias pessoas que invadiram em algumas áreas do DF foram jogadas para lá. E a Ceilândia foi uma consequência de um crescimento desordenado da cidade, um crescimento muito acima do planejado. O interessante é que, se a gente for pegar essa questão, aqui no DF tinha água para as pessoas da Ceilândia, assim como todo mundo de Brasília. Só que nós não tínhamos sistemas de distribuição de água que eram eficientes. Então o que acontece? Era muito comum as pessoas da Ceilândia passarem muitas horas do dia sem receber água. Geralmente depois das 10 da noite a galera da Ceilândia tinha acesso à água, porque era quando a demanda no centro de Brasília diminuía. Consequentemente, nesse contexto, a galera conseguia água só nesses períodos. Nesse caso, nós também estamos falando de uma escassez econômica de água, porque o recurso existe, porém, não há uma distribuição adequada por conta da falta de infraestrutura. Tudo bem? Inclusive, se a gente for falar de Brasília hoje, a gente tem uma escassez econômica. A gente tem um problema relacionado a, inclusive, um rodízio de água atualmente, mas nós temos água no Brasília. Se a gente for pensar, por exemplo, existem lençóis freáticos abaixo de Vicente Pires. Existe, por exemplo, a água Paranoá, só que não necessariamente essa água ela é legal para a gente consumir. Tudo bem? Bacana? Bom, inclusive, essa questão da escassez hídrica, ela muitas vezes é levada por conta do que a gente chama de estresse hídrico. O estresse hídrico ocorre quando o uso da água é superior à capacidade de reposição dos mananciais, levando em consideração que manancial hídrico é qualquer tipo de reservatório de água que pode ser utilizado pela população, seja essa população urbana ou rural. Por exemplo, a gente pode falar de manancial hídrico utilizado para irrigação também, né? Porque indiretamente ele está servindo a população. Por exemplo, Rio Tietê, no centro de São Paulo, na parte da cidade de São Paulo, não é considerado um manancial, beleza? Porque não tem uma possibilidade de uso pela população local. Tudo bem? Então, quando a gente usa mais os mananciais do que é reposto à água, principalmente pela chuva, a gente tem estresse hídrico. A longo prazo, esse estresse hídrico cria uma crise hídrica que é basicamente uma escassez de água para a população local. Beleza? Bom, então se a gente for relembrar aqui, ó, maior parte da água do planeta se encontra nos oceanos. Diferentes continentes possuem reservas desiguais de água doce e há escassez de água em países devido ao mau uso do recurso natural e devido ao mau uso dos mananciais hídricos, que aí a gente vai ter a questão da escassez econômica. Mas se a gente for pensar na água superficial, basicamente essa água superficial ela vai estar encontrada no que nós chamamos de bacias hidrográficas. Galera, basicamente as bacias hidrográficas são regiões que nós vamos ter um rio principal, né? Se a gente for pegar nessa imagem, é esse rio aqui, beleza? Rio principal. E os seus afluentes, legal? São os rios que abastecem esse rio principal. O interessante é que quando a gente fala numa bacia hidrográfica, ela é circundada por o que a gente chama de divisores de água. Vale lembrar que divisor de água, nesse caso, não é Moisés, beleza? Na verdade, divisores de água, nesse caso, são relevos com altitude mais elevada. Por exemplo, uma montanha que ela vai dividir uma nascente que vai para um lado de uma nascente que vai para o outro lado. Ou talvez uma chapada, ou talvez um morro, certo? Então, essas formas de relevo podem ser divisores de água. Quando nós falamos de uma bacia hidrográfica, nós vamos ter aqui em cima o que nós chamamos de alto curso. Na verdade, nós vamos ter a montante do rio. A gente vai ter a nascente. Esse primeiro pedaço a gente chama de alto curso do rio. Legal? Aqui embaixo nós temos o que nós chamamos de foz. Tudo bem? Que é justamente onde fica a jusante, o baixo curso do rio. Percebam que conforme o rio vai se deslocando para as áreas mais baixas, esse rio ele vai ganhando afluentes. Consequentemente, há uma tendência desse rio ficar mais largo e mais profundo conforme ele vai descendo seu curso. Inclusive, é muito mais comum ter relevos com declividade mais acentuada no alto curso do rio.
no baixo curso do rio, a declividade tem uma tendência a ser menor. Até porque os rios no baixo curso tendem a ser o que nós chamamos de rios de planície. Legal? No alto curso, os rios tendem a ser rios de planalto. Então, na verdade, as características do rio de planalto, muita queda d'água, tá? Isso, inclusive, pode incentivar a produção de usinas hidrelétricas, de produção de energia, por conta dessa questão do deslocamento da água pela questão topográfica. E os rios de planície tendem a ter maior potencial de navegabilidade. Legal? Esse maior potencial de navegabilidade se deve ao pequeno número de quedas d'água, se deve aos rios serem mais profundos e mais largos, levando em consideração que eles receberam vários afluentes, ele recebeu, na verdade, vários afluentes ao longo do caminho. Galera, em geral, a bacia hidrográfica tem o nome do rio principal. Por exemplo, bacia amazônica, rio principal, rio Amazonas. Bacia de São Francisco, rio principal, rio São Francisco. E por aí vai. Tudo bem? Então, basicamente, temos essa característica. Alguns autores colocam o médio curso do rio, que seria mais ou menos a parte central. Esse médio curso do rio, na verdade, ele vai ser uma espécie de mistura de características do alto e do baixo. Alguns rios vão ter mais, no seu médio curso, mais características de alto, outros mais características de baixo. Tudo bem? Bacana? Esse é mais ou menos um esquema relacionado aos cursos do rio. Esse esquema está mais fácil de enxergar, na verdade. Então, dá para notar? Aqui mais cascatas, né? A gente vai encontrar mais quedas d'água. E aqui mais embaixo a gente vai ter um rio, né, mais plano. Legal? Inclusive, aqui nesse exemplo, a foz está em forma de delta. Quando o rio está em forma de delta na foz, quer dizer que ele se divide em vários pedaços, tá vendo? Várias ilhas são formadas, isso é muito comum. Alguns rios, eles chegam na sua foz num formato que a gente chama de estuário. Estuário, digamos, no popular, né, quando ele chega tudão, né, não tem essas divisõezinhas. Inclusive, rios que têm a sua foz em estuário podem ter um fenômeno chamado de pororoca. Né? A pororoca está relacionada a ondas no rio, que acontece, por exemplo, na Amazônia. Rios em formato de delta, eles têm uma maior facilidade de formar mangue. Tudo bem? Mangue lá do caranguejo e tal, enfim, é mais comum nesse tipo de formação. Legal? Notem que aqui nós temos umas curvas nesse rio. Isso a gente chama de meandros. Esse tipo de formação, no caso brasileiro, ele é mais comum na Amazônia e no Pantanal, tudo bem? Por conta das características de relevo local. Uma coisa interessante é que, por mais que seja mais comum, né, mais fácil, na verdade, produzir energia elétrica onde tem queda d'água natural, é possível a construção de barragens para a produção de energia hidrelétrica em áreas de planície. Tá? Só que isso tem uma tendência a gerar um impacto ambiental maior, porque uma área maior acaba sendo inundada e a gente acaba tendo um problema que a gente chama de eutrofização. Principalmente se tiver matéria orgânica. Na verdade, tem que ter matéria orgânica para ser eutrofização. Né? Imagina a matéria orgânica ficando, como eu posso dizer, ela fica entrando em decomposição debaixo da água. Essa matéria orgânica começa a entrar em decomposição e facilitando a proliferação de algas e bactérias. As bactérias elas começam a utilizar muito oxigênio da água. As algas que ficam em cima não permitem que a radiação solar chegue no rio. A vegetação que está embaixo não consegue fazer fotossíntese. Consequentemente, há uma redução de oxigênio no rio. Os peixes começam a morrer, começam a entrar em decomposição e o processo fica cada vez mais intenso. E há muita liberação de metano nesse processo. Né? É um gás inflamável e é um gás também que é um pouco mal cheiroso. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só, tá bem? Em relação a essas bacias, o geral, e também em relação à questão da distribuição de água, é isso aí. Um abraço para vocês, fiquem com o Pai. Até a próxima.